Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar para vocês uma receitinha campeã. É um pão caseiro. E é campeã por quê? Porque é muito gostoso, é muito macio, é fácil de fazer, a gente não precisa sovar quase nada. E nós vamos usar ingredientes que todas nós temos em casa. Mas antes de irmos para a receita, aproveita para se inscrever no canal se você ainda não está inscrita e lembra de ativar o sininho. Assim o YouTube vai notificar você cada vez que entrar uma receita nova no canal. E também já vai deixando o seu gostei. Assim o YouTube vai recomendar as nossas receitas para mais pessoas e mais pessoas terão acesso a elas. Então, está com água na boca, né? Que eu sei. Vem comigo, vamos aprender a fazer juntos essa receita. Nós vamos precisar da farinha, leite, manteiga, açúcar, ovos, sal e fermento biológico seco. Nós vamos começar então, gente, com a farinha. Numa travessa maior, num bowl maior, você coloca a farinha. O processo desse pão é um pouquinho diferente, tá? A gente não começa com os líquidos e também não vamos usar o leite morno, nós vamos usar um leite frio. Mas confia que vai dar certo, fica muito gostoso esse pão. Então, nós colocamos a farinha, vamos colocar o sal, o açúcar, vamos dar uma misturadinha, mexer bem esses ingredientes e vamos acrescentar também agora o fermento seco, sachêzinho inteiro, tá? Aí a gente vai misturar bem tudo isso, envolver bem e vamos fazer um buraquinho no meio e começamos a colocar então os líquidos, os ovos, a manteiga já amolecida, não precisa estar totalmente derretida, tá? E o leite frio ou em temperatura ambiente, mas não morno. Vamos mexer bem, dar uma boa misturada nesses ingredientes. Aí vai chegar um ponto que nós não vamos mais conseguir mexer, né, amassar dentro do bowl, então nós vamos para a mesa. Um pouquinho de farinha e vamos começar a trabalhar essa massa. Esse pão, gente, ele é muito fácil porque ele não precisa muito tempo sovando, tá? Na verdade, é 3, 4 minutinhos apenas, porque esse processo do leite frio ajuda muito a deixar um pão bem macio sem você ter que ficar muito tempo sovando esse pão. Então, a gente trabalha um pouco a massa, isso é importante para unir bem os ingredientes. Mas não é algo que vai demandar muito tempo, tá? É bem rapidinho o processo. Quando estiver mais ou menos já aí, nesse ponto, a massinha lisa, que você sente que ela está bem macia, olha. Não gruda mais na mão, mas está macia, é hora então de colocar para crescer. No recipiente a gente coloca um pouquinho de farinha e vamos colocar a massa para crescer e aguardar até que ela cresça bem o dobre de tamanho. Isso vai levar em torno de 1 hora e meia. Talvez, se a sua região for fria, pelo fato do leite também ser frio, vai demorar um pouquinho mais, mas vale a pena. Agora que a gente já tem a nossa massa crescida, que já dobrou de tamanho, olha só que beleza. Nós vamos dividir em 2 partes, tá? Então, eu costumo pesar, para não dar muita diferença de um pão para o outro, né? Ficar mais ou menos igual. Já tem mais prática aí, pode fazer no olhômetro mesmo. Não precisa nem da balança. Depois que nós dividimos então essa massa, agora é hora de bolear a massa, dividir em bolinhas e vamos abrir o pão e enrolar o pão. Sempre um pouquinho de farinha na mesa, mas não precisa muito, porque a essa altura a massa realmente ela já não gruda absolutamente nada. E eu continuo com a minha garrafinha. Eu tô usando 2 forminhas específicas para... É forminha de bolo inglês, na verdade, né? Elas têm 26 por 12 centímetros de largura. Mas, se você não quiser usar as forminhas para que eles saiam modelados, certinho, bonitinho, você pode fazer direto numa forma, numa assadeira de bolo também. Dá um espacinho entre um e o outro, que vai ficar bom do mesmo jeito, tá? Aí nós vamos então enrolando o pão. Importante no comecinho aí, quando a gente tá enrolando, dar essa apertadinha para ele não ficar muito solto, a massa não ficar muito solta. Principalmente nesse pão que a gente vai fazer um trabalho em cima, uns cortes em cima. Quanto mais compacto
tiver a massa ali bem firme a hora que a gente enrolar, melhor vai ficar para fazer esse trabalho, tá? Só que também não é necessário fazer. Se você só quiser, nesse ponto aí, olha, do jeitinho que tá aí, quiser colocar para crescer, vai dar certo também, fica muito bom. Eu gosto de fazer já os cortezinhos mais ou menos com 1 centímetro e pouquinho, 1,5 centímetros, porque depois de assado vocês vão ver que ele já fica com as fatias definidas, certinho. Então o importante é não aprofundar muito esse corte, tá? Senão ele vai, conforme ele for terminar o crescimento, ele vai abrir muito. É menos da metade do pão. Você pega uma faquinha de serra que é mais fácil. Feito isso, só colocar na assadeira que eu já untei com manteiga e enfarinhei bem, para não ter perigo de grudar. A gente vai fazer a mesma coisa com o outro pão. Olha os dois aí. Agora a gente vai levar para crescer novamente. Eu costumo colocar um plásticozinho porque eu acho que ajuda a esquentar um pouquinho mais e mais um paninho em cima. Depois de crescido, depois que eles já dobraram de tamanho, a gente vai pincelar uma gema com 2 colheres de leite frio. Isso não vai interferir no sabor do pão, tá, gente? É muito importante. Não vai dar gosto de ovo, tá? É só mesmo para dar aquele brilho, aquele amarelinho bonito, dourado do pão que a gente gosta. Mas não é necessário colocar. Se não quiser, não precisa. Agora a gente leva para assar e o resultado final é esse, olha. Assim que você tirar do forno, se você quiser ainda um brilho extra, é só passar a manteiga como eu tô fazendo aí, olha. Também não interfere no sabor. Mas esse processo tem que ser feito, gente, assim que o pão sair do forno, tá? Senão depois o pão não vai aderir à manteiga. Esse pão eu assei no forno a 180 graus por aproximadamente 45 minutos ou até que ele fique nessa cor que você tá vendo. Eu espero que vocês gostem e se vocês fizerem, voltem aqui para me contar. Até a próxima, gente. Beijo!